Comigo que nós vamos continuar hoje falando sobre os dispositivos de armazenamento de dados. Só que agora nós vamos falar sobre o famosíssimo e também bem antigo CD, que até hoje ainda aparece em uma outra questão de provas de concurso. O CD, pessoal, essa sigla vem de Compact Disc. E quando a gente fala do CD, a gente tem que entrar na prova sabendo que ele é um dispositivo de armazenamento óptico que utiliza a tecnologia laser tanto para realizar a gravação como também a leitura dos dados. Então nós temos que imaginar que a ideia de como se grava dados num CD. O CD tem uma camada fotossensível. Quando o laser atinge essa camada, é que ele consegue realizar a gravação dos dados. E posteriormente o laser também vai fazer a leitura dos dados que ali foram gravados. Por isso, se é um laser, laser é luz. E luz está dentro do estudo da óptica. Então, por isso que nós dizemos que o CD, o Compact Disc, é um dispositivo de armazenamento óptico. Outro ponto muito importante para efeito das provas é a capacidade usual de armazenamento do CD, que gira na casa dos 650 até 700 megabytes, é a capacidade comum de armazenamento de CDs. Para os dias atuais, é uma capacidade de armazenamento bem baixa, né? Na casa dos megabytes, milhões de bytes. Alguém pode achar que é muito, mas para os dispositivos atuais é bem baixa, porque ele é bem menos capacidade que o DVD, bem menos capacidade que o disco Blu-ray, que também são discos ópticos, certo? Que a gente vai ver, inclusive, em outras aulas, esses outros dispositivos ópticos. Então não esquece, mais capacidade de armazenamento na casa dos megabytes, 650 a 700 megabytes. Outro ponto importante, se aparecer algumas siglas associadas a CD, como por exemplo o termo CD-ROM, CD-ROM é o CD, o Compact Disc, com Read Only Memory, quer dizer, a memória somente de leitura. Então, num CD que é chamado de CD-ROM, o usuário não pode gravar dados nesse tipo de mídia, quando é CD-ROM. Permite, então, apenas a leitura dos dados que já estão gravados lá dentro. Quem grava os dados no CD-ROM é o fabricante. O usuário vai apenas fazer a leitura. Aí vem um outro ponto. Existe também o CDR. Esse, sim, é o de gravação. CDR não é de regravação, é de gravação, porque ele permite uma única gravação naquela camada fotossensível, não permitindo regravações. Quer dizer, eu posso gravar, naquela parte que eu já gravei não posso mais gravar, aí nas partes que sobraram, que ainda tem espaço, eu posso continuar gravando, mas depois que eu ocupei todos os espaços de gravação, eu não posso regravar, porque o CDR permite apenas a gravação, não a regravação, e claro, posteriormente ele se transforma então num CD-ROM, porque ele passa a ser somente de leitura. Agora, temos o CD-RW. Esse RW vem de Rewrite, que significa reescrita. Então, num CD-RW, aí sim nós podemos fazer gravações e regravações, com sucessivas gravações e regravações, porque o nome já diz, é um CD-RW, é um CD Rewrite, de reescrita, de regravação. Então também entrar na prova sabendo essas siglas associadas aí que podem aparecer nas questões de prova sobre o CD, tá bom? Bem, vamos lá resolvendo uma questão de prova sobre esse assunto, acompanha comigo a leitura. Uma vantagem de um CD-RW, que é o Rewrite, lembra? Sobre um CDR, que é o de gravação, é que o primeiro, quer dizer, é que o RW oferece suporte a drivers SCSI. Pessoal, suporte a drivers SCSI. O que é SCSI? É um tipo de interface que permite conectar unidades de armazenamento, inclusive unidades de disco rígido, unidades CD, unidades DVD, entre outros dispositivos. E tanto CD-RW quanto CDR permitem drivers SCSI. Então, não é uma vantagem. Vantagem teria que ser diferencial, nesse caso não é. Letra B, possui maior capacidade de processamento. Será que o CDR-W, o CDR, a vantagem do primeiro, que é o CDR-W aí, é maior capacidade de processamento? Não, né, pessoal? É maior capacidade, na verdade, de gravação e regravação. É maior capacidade de gravar mais vezes, porque rewrite é de regravação, pode gravar e regravar, e o R é só de gravação. Então, a vantagem não é maior capacidade de processamento, nesse caso os dois são similares. Errado a letra B. Letra C, permite sucessivas gravações, inclusive na mesma área. Aí sim a letra C de Canadá é a resposta correta, porque a grande vantagem do CDR-W sobre o CDR é que o RW significa rewrite, reescrita, regravação, então permite
sucessivas gravações, inclusive na mesma área, o que a gente chama de rewrite, de reescrita, de regravação, enquanto o CDR permite apenas uma gravação naquela área, não permitindo sucessivas gravações na mesma área. Então sim, a letra C de Canadá bem indica a grande vantagem que é o CDR-W sobre o CDR. A letra D diz: pode ser gravado diversas vezes desde que em áreas diferentes. Isso não é uma vantagem que a gente tem do CDR-W sobre o CDR, porque tanto o CDR-W quanto o CDR permitem fazer gravações em áreas diferentes. A única vantagem é que eu já tinha dito antes, é que o CDR-W permite fazer novas gravações, inclusive na mesma área, naquela área que foi gravada. Letra E diz: apresenta melhor desempenho com o sistema operacional Windows. Também errado. Tanto CDR, CD-ROM ou CDR-W apresentam o mesmo desempenho em relação ao sistema operacional Windows. Então isso também não é uma vantagem. A única que era de fato uma vantagem do CDR-W sobre o CDR é o descrito aí na letra C de Canadá. Certo, pessoal?